Minha avó me deixou uma herança, mas havia uma condição. Eu tinha que resolver um enigma sobre dinheiro que ninguém na minha família conseguia decifrar. E o que descobri mudou tudo o que eu pensava saber sobre riqueza. Minha avó faleceu há 3 meses. Ela era uma mulher incrível que construiu seu próprio negócio do zero, viajou o mundo e, de alguma forma, conseguiu ajudar praticamente todos da nossa família em algum momento. Mas eis a questão. Quando o advogado dela nos chamou para a leitura do testamento, esperávamos o de sempre. Sabe, quem fica com a casa, quem fica com as joias, quem fica com as economias que ela tinha deixado. Em vez disso, nos deparamos com um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça financeiro que não fazia o menor sentido para ninguém que estava naquela sala. O advogado tirou um envelope antigo com a caligrafia da minha avó. Estava escrito, para quem entender o que o dinheiro realmente é. Dentro havia uma carta, mas não uma carta comum. Estava cheia de afirmações e perguntas estranhas sobre dinheiro que pareciam quase filosóficas. Ela escreveu coisas como: o melhor investimento te paga antes mesmo de você ganhar. A conta mais rica não tem saldo. E, para receber meu presente, diga-me onde guardo minha verdadeira fortuna, e não é onde você pensa. Meu tio Marco ficou furioso. Ele repetia que aquilo era ridículo, que ela estava brincando mesmo depois de morta. Minha tia Silvia achava que talvez a avó tivesse demência no final e que tudo aquilo não passava de um delírio confuso. Meu primo Tiago, que trabalha no mercado financeiro, tentou analisar tudo como se fosse um código. Passou horas com planilhas tentando descobrir se ela tinha contas ou investimentos escondidos que desconhecíamos. O advogado explicou que a avó havia feito o testamento dessa forma de propósito. Ela estava em plena posse de suas faculdades mentais quando o fez. Deixou instruções de que quem resolvesse o enigma receberia algo valioso, mas se ninguém o resolvesse em 6 meses, tudo seria doado para a caridade. Sem pressão, né? Levei a carta para casa e a li várias vezes. Não sou nenhum gênio das finanças, trabalho como designer gráfica, mal entendo minha própria conta de aposentadoria, mas algo nas palavras da minha avó me pareceu familiar, como se ela estivesse tentando me dizer algo que já havia dito antes, de uma maneira diferente. Comecei a pensar em todas as conversas que tive com ela ao longo dos anos. A vovó não era o típico exemplo de pessoa rica que vemos nas redes sociais, ostentando carros e bolsas de grife. Ela morava em uma casa bonita, mas modesta. Dirigia um carro que tinha uns 15 anos, usava as mesmas joias por décadas, mas de alguma forma sempre tinha dinheiro quando alguém precisava de ajuda. Ela pagou a cirurgia do meu primo quando ele ficou doente, ajudou meus pais a evitar a execução da hipoteca durante a crise financeira, financiou toda a educação da minha irmã. Uma vez, quando eu tinha uns 16 anos, perguntei diretamente a ela: Vovô, como você tem tanto dinheiro para ajudar todo mundo se nem parece tão rica assim? E ela riu e disse algo que eu não entendia na época. Ela disse: sou rica porque sei o que guardar e o que doar. Olhei para a carta novamente. O melhor investimento te paga antes mesmo de você ganhar. Que tipo de investimento te paga antes de você ganhar? Isso não faz sentido financeiro, a menos que ela não estivesse falando de dinheiro nenhum. Decidi ir à casa dela. Minha mãe tinha as chaves e ninguém tinha realmente revistado tudo ainda. Entrar naquela casa foi uma sensação pesada. Ainda cheirava ao perfume dela e à sua comida. Fui até o escritório onde ela administrava seus negócios antes de se aposentar. Em sua mesa havia uma foto de todos nós em uma reunião de família de 5 anos atrás. Ao lado estava sua antiga agenda, daquelas de papel que ela insistia em usar, mesmo depois de todos nós termos dito para ela usar uma digital. Abri e comecei a folhear. A agenda não estava cheia de reuniões de negócios ou compromissos, estava cheia de anotações sobre pessoas. Verificar como está Maria, ela parecia estressada. Enviar para Paulo o livro que ele mencionou. Ligar para Roberto, o aniversário dele está chegando. Almoçar com Sofia, ela precisa de conselhos sobre a carreira. Página após página dela registrando informações sobre as pessoas, lembrando-se dos detalhes sobre elas, planejando maneiras de se fazer presente em suas vidas. Então, encontrei uma seção onde ela mantinha anotações financeiras, mas não eram sobre os lucros de sua empresa ou investimentos em ações. Ela tinha listas de dinheiro que havia dado às pessoas, não empréstimos, presentes. Ela anotava ao lado de cada um o que aconteceu depois.
Ajudei Marcos com sua ideia de negócio, ele agora emprega 12 pessoas. Paguei a educação de Ana, ela agora é professora e ajuda crianças. Apoiei Luiz durante o divórcio, ele se reergueu e se casou novamente. Fiquei ali sentada, lendo por horas, e aos poucos o enigma começou a fazer sentido. O melhor investimento te recompensa antes mesmo de você ganhar dinheiro. Que tipo de investimento te paga antes de você ganhar? Isso não faz sentido financeiro, a menos que ela não estivesse falando de dinheiro nenhum. Decidi ir à casa dela. Minha mãe tinha as chaves e ninguém tinha realmente revistado tudo ainda. Entrar naquela casa foi uma sensação pesada. Ainda cheirava ao perfume dela e à sua comida. Fui até o escritório onde ela administrava seus negócios antes de se aposentar. Em sua mesa havia uma foto de todos nós em uma reunião de família de 5 anos atrás. Ao lado estava sua antiga agenda, daquelas de papel que ela insistia em usar, mesmo depois de todos nós termos dito para ela usar uma digital. Abri e comecei a folhear. A agenda não estava cheia de reuniões de negócios ou compromissos, estava cheia de anotações sobre pessoas. Verificar como está Maria, ela parecia estressada. Enviar para Paulo o livro que ele mencionou. Ligar para Roberto, o aniversário dele está chegando. Almoçar com Sofia, ela precisa de conselhos sobre a carreira. Página após página dela registrando informações sobre as pessoas, lembrando-se dos detalhes sobre elas, planejando maneiras de se fazer presente em suas vidas. Então, encontrei uma seção onde ela mantinha anotações financeiras, mas não eram sobre os lucros de sua empresa ou investimentos em ações. Ela tinha listas de dinheiro que havia dado às pessoas, não empréstimos, presentes. Ela anotava ao lado de cada um o que aconteceu depois. Ajudei Marcos com sua ideia de negócio, ele agora emprega 12 pessoas. Paguei a educação de Ana, ela agora é professora e ajuda crianças. Apoiei Luiz durante o divórcio, ele se reergueu e se casou novamente. Fiquei ali sentada, lendo por horas, e aos poucos o enigma começou a fazer sentido. O melhor investimento te recompensa antes mesmo de você ganhar dinheiro. Que tipo de investimento te paga antes de você ganhar? Isso não faz sentido financeiro, a menos que ela não estivesse falando de dinheiro nenhum. Decidi ir à casa dela. Minha mãe tinha as chaves e ninguém tinha realmente revistado tudo ainda. Entrar naquela casa foi uma sensação pesada. Ainda cheirava ao perfume dela e à sua comida. Fui até o escritório onde ela administrava seus negócios antes de se aposentar. Em sua mesa havia uma foto de todos nós em uma reunião de família de 5 anos atrás. Ao lado estava sua antiga agenda, daquelas de papel que ela insistia em usar, mesmo depois de todos nós termos dito para ela usar uma digital. Abri e comecei a folhear. A agenda não estava cheia de reuniões de negócios ou compromissos, estava cheia de anotações sobre pessoas. Verificar como está Maria, ela parecia estressada. Enviar para Paulo o livro que ele mencionou. Ligar para Roberto, o aniversário dele está chegando. Almoçar com Sofia, ela precisa de conselhos sobre a carreira. Página após página dela registrando informações sobre as pessoas, lembrando-se dos detalhes sobre elas, planejando maneiras de se fazer presente em suas vidas. Então, encontrei uma seção onde ela mantinha anotações financeiras, mas não eram sobre os lucros de sua empresa ou investimentos em ações. Ela tinha listas de dinheiro que havia dado às pessoas, não empréstimos, presentes. Ela anotava ao lado de cada um o que aconteceu depois. Ajudei Marcos com sua ideia de negócio, ele agora emprega 12 pessoas. Paguei a educação de Ana, ela agora é professora e ajuda crianças. Apoiei Luiz durante o divórcio, ele se reergueu e se casou novamente. Fiquei ali sentada, lendo por horas, e aos poucos o enigma começou a fazer sentido. O melhor investimento te recompensa antes mesmo de você ganhar dinheiro. Que tipo de investimento te paga antes de você ganhar? Isso não faz sentido financeiro, a menos que ela não estivesse falando de dinheiro nenhum. Decidi ir à casa dela. Minha mãe tinha as chaves e ninguém tinha realmente revistado tudo ainda. Entrar naquela casa foi uma sensação pesada. Ainda cheirava ao perfume dela e à sua comida. Fui até o escritório onde ela administrava seus negócios antes de se aposentar. Em sua mesa havia uma foto de todos nós em uma reunião de família de 5 anos atrás.
Ao lado estava sua antiga agenda, daquelas de papel que ela insistia em usar, mesmo depois de todos nós termos dito para ela usar uma digital. Abri e comecei a folhear. A agenda não estava cheia de reuniões de negócios ou compromissos, estava cheia de anotações sobre pessoas. Verificar como está Maria, ela parecia estressada. Enviar para Paulo o livro que ele mencionou. Ligar para Roberto, o aniversário dele está chegando. Almoçar com Sofia, ela precisa de conselhos sobre a carreira. Página após página dela registrando informações sobre as pessoas, lembrando-se dos detalhes sobre elas, planejando maneiras de se fazer presente em suas vidas. Então, encontrei uma seção onde ela mantinha anotações financeiras, mas não eram sobre os lucros de sua empresa ou investimentos em ações. Ela tinha listas de dinheiro que havia dado às pessoas, não empréstimos, presentes. Ela anotava ao lado de cada um o que aconteceu depois. Ajudei Marcos com sua ideia de negócio. Ele agora Emprega 12 pessoas. Paguei a educação de Ana, ela agora professora e ajuda crianças. Apoiei Luiz durante o divórcio. Ele se reergueu e se casou novamente. Fiquei ali sentada, lendo por horas, e, aos poucos, o enigma começou a fazer sentido. O melhor investimento te recompensa antes mesmo de você ganhar. Ela estava falando sobre investir em pessoas. Quando você ajuda alguém, recebe a recompensa imediatamente, a satisfação de saber que fez a diferença, a construção de um relacionamento, a gratidão e a conexão. Você não espera por um retorno futuro. A recompensa é instantânea e emocional. A conta mais rica não tem saldo. Porque a verdadeira riqueza não está em um banco. Está na rede de pessoas que te amam, a quem você ajudou e que te ajudariam. Essa conta não pode ser medida em números. Diga-me onde guardei minha verdadeira fortuna. Não em bancos, não em propriedades, em pessoas, em relacionamentos, nas vidas que ela tocou. No dia seguinte, liguei para o advogado e disse que queria apresentar minha contestação. Ele marcou uma reunião com toda a família presente. Meu tio Marco apareceu com aquele ar presunçoso de quem também tinha desvendado o mistério. Tiago trouxe uma apresentação completa sobre contas offshore que ele achava que ela poderia ter. Quando chegou a minha vez, eu não tinha planilhas nem análises financeiras. Apenas lhes contei o que eu entendia. A verdadeira riqueza da minha avó nunca foi o dinheiro em contas bancárias. Era o investimento que ela fez em todos nós, em nossas vidas, em nossos futuros. Ela recebia seu retorno não em porcentagens, mas ao nos ver prosperar, ao saber que estávamos bem, no amor e respeito que todos tínhamos por ela. O silêncio tomou conta do ambiente. Minha tia Silvia começou a chorar. Minha mãe assentiu, como se já soubesse de tudo, mas quisesse que uma de nós descobrisse sozinha. O advogado sorriu e tirou outro envelope. Disse que a avó havia deixado instruções específicas de que quem decifrasse o enigma receberia não dinheiro, mas algo mais valioso. Dentro havia uma carta endereçada a quem resolvesse o mistério. Abria com as mãos trêmulas. Ela escreveu: "Se você está lendo isso, entendeu o que me levou metade da vida para aprender. Dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Ganhei muito dinheiro com meus negócios, sim. Investi em ações e imóveis, sim. Mas nada disso me enriqueceu. O que me enriqueceu foi descobrir que a melhor coisa que você pode fazer com dinheiro é usá-lo para melhorar a vida das pessoas, inclusive a sua. Deixei dinheiro para todos na família de acordo com as suas necessidades. Isso nunca esteve em questão. Mas eu queria que alguém entendesse por que eu vivia daquele jeito. Por que eu não comprava coisas extravagantes? Por que eu sempre me interessava mais pelos seus sonhos do que por aumentar a minha própria riqueza? Porque eu já tinha toda a riqueza de que precisava. Sua herança não é dinheiro, é a compreensão de que a riqueza é construída por meio de relacionamentos, generosidade e presença na vida das pessoas. O dinheiro que estou deixando para vocês é modesto, mas vem acompanhado desse conhecimento. Usem-no da mesma forma que eu usei. Invistam em pessoas, invistam em tornar a vida de alguém mais fácil, invistam em conexão. Esse é o único investimento que nunca perde valor. E aqui está a parte prática, porque sei que você vai precisar. Criei um fundo em seu nome. Não são milhões, mas é o suficiente.
A condição é simples. Você precisa usar pelo menos metade dele para ajudar outras pessoas a começar algo, aprender algo ou superar alguma dificuldade. A outra metade é sua para usar como precisar. Mas confio que quando você começar a investir nas pessoas, entenderá por que eu estou lhe pedindo isso. O valor era de R$200 mil. Não era dinheiro para mudar a vida, mas era considerável. Porém, a condição era que eu teria que doar pelo menos metade para ajudar outras pessoas. Nos 6 meses que se passaram desde aquele encontro, usei o dinheiro exatamente como ela queria. Ajudei minha amiga Júlia a abrir sua padaria, paguei a escola melhor para o filho da minha vizinha, cobri as despesas médicas de um colega de trabalho que estava passando por dificuldades. E por mais estranho que pareça, não sinto que perdi nada. Sinto-me mais rica do que antes. Meu tio Marco ficou bravo a princípio por não ter recebido a herança. Mas algumas semanas atrás, ele me ligou e pediu desculpas. Disse que estava pensando na minha avó e percebeu que havia passado a vida inteira correndo atrás de dinheiro sem entender o que realmente importava. Tiago me contou que começou a trabalhar como consultor financeiro voluntário para pequenos empresários que não têm condições de pagar por ajuda. A questão é que minha avó não me deixou dinheiro. Ela me deixou uma maneira completamente diferente de pensar sobre riqueza. E isso vale mais do que qualquer quantia que ela pudesse ter depositado em uma conta bancária. Porque agora eu entendo algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. A verdadeira riqueza não se mede pela quantidade de bens que você possui, ela reside no que você faz com o que tem. Trata-se das pessoas cujas vidas são melhores por sua presença. Trata-se de construir algo que dure mais do que o dinheiro jamais poderia: conexão, gratidão e amor. Ainda guardo a carta da minha avó. Às vezes leio-a quando preciso tomar decisões financeiras, e sempre ouço a voz dela me lembrando que o melhor investimento rende antes mesmo de você ganhar, que a conta mais rica não tem saldo e que a verdadeira fortuna se guarda no lugar mais inesperado, no coração das pessoas que você ajudou. Ela me ensinou que você pode ser pobre e sem dinheiro, ou pode ser rico e sem dinheiro. A diferença não está na sua conta bancária, está em como você viveu e em quem você ajudou ao longo do caminho. Se esta história mudou sua forma de pensar sobre dinheiro, inscreva-se no canal, pois compartilho mais lições como esta.